Vikings. Os vikings foram marinheiros do final do século VIII ao início do século XI, que estabeleceram seu nome como comerciantes, exploradores e guerreiros. Eles descobriram as Américas muito antes de Colombo e podiam ser encontrados no extremo leste até os confins da Rússia. Mas qual a verdadeira natureza dos povos vikings? Seriam eles apenas bárbaros sem compaixão pelo próximo ou exploradores com uma rica cultura pagã? Mas antes, deixe aquele gostei no vídeo e se inscreva. Afinal, isso ajuda com o crescimento do canal. Se já fez isso, então, vamos lá! Embora o povo viking seja frequentemente referido como selvagens que atacam as nações mais civilizadas em busca de tesouros e mulheres, os motivos para as invasões e a cultura do povo viking são muito mais diversos. Muitos historiadores comumente associam o termo viking ao termo escandinavo viker, uma palavra para pirata. No entanto, o termo se refere a expedições ultramarinas e era usado como verbo pelo povo escandinavo para quando os homens tradicionalmente tiravam algum tempo de seus verões para irem em um viking, como uma viagem. Enquanto muitos acreditam que essas expedições envolviam a invasão de mosteiros e cidades ao longo da costa, muitas expedições tinham o objetivo de comercializar e se alistar como mercenários estrangeiros. A Era Viking se refere ao período de 800 depois de Cristo, alguns anos após o primeiro ataque registrado até a década de 1050. Alguns anos antes da conquista normanda da Inglaterra, em 1066, de acordo com Angelo Forte, Richard de Warren e Frederick Pedersen, autores do livro Viking Empires. Durante esse tempo, o alcance do povo escandinavo se estendeu por todos os cantos do norte da Europa, e muitas outras nações encontraram vikings invadindo suas costas. Os registros mais longínquos de vikings foram registrados em Bagdá para o comércio de produtos como pele, presas e gordura de foca. Um ataque viking aos monges de Lindisfarne, uma pequena ilha localizada ao largo da costa nordeste da Inglaterra, marcou o início da migração viking da Escandinávia em 1793. Este local era uma abadia bastante conhecida, famosa em todo o continente pelos sábios monges e sua extensa biblioteca. Durante esse ataque, monges foram mortos, jogados no mar ou levados como escravos, junto com muitos tesouros da igreja e a própria biblioteca destruída. Este único evento preparou o cenário para como os vikings seriam vistos ao longo de sua era. Guerreiros selvagens sem nenhum respeito pela religião ou apreciação pelo aprendizado. Nos anos que se seguiram ao ataque inicial, aldeias costeiras, mosteiros e até cidades viram-se sitiadas por esses invasores estrangeiros vindos do mar. Devido à frequência dos ataques marítimos, muitas inovações foram feitas no desenvolvimento de fortificações na forma de portos murados e paredes de pedra voltadas para o mar, defesas que provaram ser bastante eficazes na dissuasão de ataques. A razão por trás desses ataques é um tópico de debate entre acadêmicos. Embora as razões frequentemente derivem de coisas como a perseguição cristã e o batismo forçado de pagãos para reduzir a produção agrícola na região escandinava. Muitos outros motivos documentados podem ter levado essas pessoas a deixar suas casas frias e hostis para buscar meios de sobreviver em outro lugar. No entanto, apesar de quão implacável sua terra natal possa ter sido, a maioria dos vikings ainda voltava para ela no final de cada expedição, com tesouros, escravos e bens para sobreviver a mais um inverno. No coração da cultura viking está o navio Viking.
Esses navios extraordinários moldaram a vida dos nórdicos navegadores e mudaram o curso da história europeia. Aprimorado por mais de 10 séculos, as habilidades de construção naval dos nórdicos levaram a uma variedade de embarcações de pequenos barcos de pesca e grandes navios de carga aos famosos barcos velozes. Mas, independentemente do tamanho, a maioria dos navios foi projetada para ter formato estreito com calados curtos, distância vertical entre a linha d'água e o fundo do navio, características que lhes conferiam alta adaptabilidade para uso no oceano e nos rios. A construção naval dos vikings atingiu um ponto alto no século VII, quando eles inventaram a quilha, uma viga estrutural que vai da proa à polpa e fica mais baixa do que o corpo principal do navio. Este recurso aumentou a velocidade e estabilidade e evitou movimentos laterais indesejados. A quilha, junto com a adição de um grande mastro e vela, acabaria por permitir que os nórdicos fizessem longas viagens através do norte do Atlântico. Essas embarcações são agora consideradas revolucionárias em design e um milagre tecnológico. Para começar o processo de construção do navio, os vikings enfiaram cunhas nas árvores recém-cortadas até que a madeira se partisse ao longo do grão. Até 20 grandes carvalhos podiam ser utilizados para o navio. A madeira era moldada e disposta de modo que as pranchas se encaixassem perfeitamente em uma construção de clinkers, sobrepostas como um leque. O navio era revestido com uma mistura impermeável de pelos de animais encharcados de alcatrão, lã ou musgo e estabilizado com rebites de ferro. O resultado final era um navio incrivelmente rápido e flexível que nada poderia afundar. Os homens remavam com uma série de remos complementados por uma grande vela provavelmente feita de lã. Em vez de um leme, os escaleres tinham uma régua presa ao lado direito do navio na popa. Em meados do século IX, os ataques vikings aumentaram à medida que a notícia da riqueza da Europa se espalhava pela região nórdica. Aldeias e comunidades nórdicas se uniram para construir navios com a intenção de melhorar suas vidas por meio de invasões. Em 842, os vikings atacaram impiedosamente a costa francesa e, graças à sua capacidade de manobra rio acima, invadiram cidades no interior, como Paris, Limoges, Orleans, Tours e Nimes. Os vikings também davam atenção à arte e ao artesanato. Os barcos eram geralmente adornados com cabeças de dragão esculpidas no arco, que se acreditava manter os maus espíritos afastados. A cabeça do dragão, juntamente com uma grande vela quadrada listrada de vermelho, viria a ser conhecida como a assinatura dos vikings. A visão causaria medo nos corações dos europeus por 3 séculos. Os vikings estabeleceram colônias na costa oeste da Groenlândia durante o século X. As sagas viking falam de viagens que realizaram dessas colônias da Groenlândia para o Novo Mundo. Eles mencionam lugares chamados de Helluland, amplamente considerado como a Ilha Baffin, Macland, considerado como Labrador, e Vinland, um local mais misterioso que alguns arqueólogos acreditam poder ser a Terra Nova. No momento, o único assentamento viking confirmado no Novo Mundo está localizado em Longsommeduso, na ponta norte de Newfoundland. Esse local foi escavado na década de 1960. Além disso, existem 3 possíveis sítios viking que os arqueólogos escavaram recentemente no Canadá. Depois dos possíveis locais estão localizados em Newfoundland, enquanto um terceiro local está localizado na Ilha Baffin, no Ártico canadense.
A percepção moderna dos vikings como um povo bárbaro tem suas origens por meio da propaganda católica. Após o saque de várias instalações cristãs e a perda de incontáveis relíquias e tesouros, o Ministério Católico procurou desumanizá-los. Até o governo da Rainha Vitória, na Grã-Bretanha, os vikings ainda eram retratados como povo violento e bárbaro. Durante os séculos XIX e XX, as percepções mudaram a ponto de os vikings serem glamorizados como nobres selvagens com capacetes com chifres, uma cultura orgulhosa e uma temida destreza na batalha. Com relação aos mitos vikings mais populares criados por meio dessas percepções equivocadas, os seguintes são falsos, de acordo com o registro histórico. Os vikings não usavam capacetes de chifre. Eles tradicionalmente usavam a cabeça descoberta ou usavam couro simples e capacetes de armação de metal, com um protetor facial semelhantes ao de uma armadura tradicional. A ideia por trás dos capacetes com chifres surgiu com o renascimento dos vikings durante o reinado da Rainha Victória. O povo viking não tinha mais higiene. Arqueólogos regularmente encontram evidências de pentes, colheres e outros utensílios de limpeza que indicam que o povo viking estava muito interessado em manter a higiene pessoal. Embora as condições de vida nas regiões escandinavas fossem certamente duras e os tornassem um povo duro, muitos vikings sofreram com a escassez de recursos e as pessoas construíram suas casas a grandes distâncias sem uma liderança real unificada. Durante a Era Viking, o povo escandinavo foi capaz de fazer um impulso mais forte para o mundo exterior e criar uma reputação para si mesmo além da simples barbárie. Enquanto alguns vikings eram movidos pelo desejo de riquezas, muitos buscavam relações econômicas mais pacíficas com as nações vizinhas. Na verdade, não houve um fim dramático para a Era Viking. Estudiosos afirmam que os reinos escandinavos foram lentamente aculturados e integrados ao corpo político mais amplo da cristandade europeia. E você, o que achou da Era Viking? Já conhecia as curiosidades desse povo que desbravou os mares e amedrontou a Europa? Deixe nos comentários o que achou. Obrigado aos curiosos que chegaram até aqui. Não esqueçam de se inscrever, curtam o vídeo e ativem o sininho. Assim que o próximo vídeo sair, você será notificado.